Durante os 3 anos em que Jesus esteve com seus discípulos, ele teve a oportunidade de ensinar aqueles que estavam à sua volta sobre muitas coisas, sabe? Ele falou sobre assuntos do reino, ele falou sobre a maneira de lidar com o próximo, ele falou sobre amor, falou sobre como lidar com o dinheiro, e inclusive Jesus tratou sobre a sua própria natureza, sobre a sua natureza divina. Jesus era alguém 100% homem, mas também era alguém 100% Deus. Aí você me pergunta, mas como pode, pastor, ser 100% duas coisas ao mesmo tempo? Isso é impossível. E eu vou dizer para você, é verdade, isso realmente é impossível para a gente. Isso é impossível para a nossa matemática e para a maneira como a gente compreende todas as coisas com a nossa mente limitada. Mas Cristo é o próprio Deus. E sendo quem Ele é, Ele pode todas as coisas. Para a nossa geração, para a nossa teologia, é fácil, ou melhor, é um pouco mais fácil, na verdade, compreender sobre o que Jesus dizia quando Ele citava sobre a sua natureza divina e sobre a sua natureza humana. Porque sobre os planos de Deus para a sua própria vida. Mas os discípulos, eles participavam daquilo. Então, para eles, não era tão simples ouvir quando Jesus falava sobre a sua própria morte, por exemplo. Para alguém que estava convivendo com ele, não era simples ouvir que era necessário que ele morresse, porque eles viram a construção de cada um desses momentos. Eles eram seus amigos, eles andavam junto dele. Então, para aqueles homens, para Pedro, para João, não era simples. Muita coisa do que eles ouviram só se tornou compreensível após a sua ressurreição. Quando Cristo morre, é sepultado com Cristo todos os sonhos, todos os projetos, todas as expectativas que aqueles homens e mulheres haviam criado durante os seus últimos 3 anos de caminhada, durante os últimos 3 anos de vida. Então não é simples assim, não é tão fácil compreender para eles, compreenderem como nós podemos olhar para trás e ver que realmente Cristo morreu, Ele ressuscitou. E num desses diálogos sobre a vida, né, num desses diálogos do seu dia a dia, porque Cristo, ele nos ensina sobre reino, ele nos ensina que o reino é algo em movimento. A teologia, a Bíblia, o estudo da palavra do Senhor, ele acontece no nosso dia a dia, não é apenas no ambiente acadêmico. Né? Quando isso acontece, acaba se tornando muito limitado. Não, Cristo andava e andando compartilhava de verdades profundas com aqueles homens. E num desses diálogos, para mostrar essa natureza, ou para tentar ensinar sobre essa natureza aos seus discípulos, contar-lhes quem ele era, o mestre nos ensina também sobre a importância e o significado da ressurreição. Por isso, nesse domingo de Páscoa, onde nós precisamos refletir sobre a ressurreição, eu não quero ler com você um texto do momento exato da ressurreição de Cristo, mas eu quero ler com você um texto de um diálogo de Jesus com os seus discípulos, algo muito íntimo deles. E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 8, versos de 27 até o 31. Marcos, capítulo 8, do verso 27 até o verso 31. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então ele começou a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse.
Eu quero pensar com você sobre esse texto, sobre esse diálogo. Porque aqui, quando a gente lê esse texto, quando a gente lê essa conversa, Jesus havia acabado de curar um homem cego. Um pouco antes, o mestre havia negado um sinal aos fariseus. Os fariseus pediram a Jesus um sinal e ele nega esse sinal. E ele também havia convidado, chamado, convocado os seus discípulos a estarem mais atentos ao que estava acontecendo. Ele, por exemplo, cita a multiplicação de pães e peixes, as duas multiplicações. Nesse diálogo, se você voltar um pouco, em Marcos capítulo 8, se você volta um pouco nesses versos, você vai ver que Jesus está falando sobre isso. E diante de todas essas maravilhas, depois de ter feito e citado tudo o que ele fez, ele pergunta aos discípulos: quem o povo diz que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? E é interessante perceber que a concepção que aqueles homens naquela época tinham sobre Cristo também se assemelha muito com a concepção que o nosso mundo enxerga Cristo hoje. As pessoas, assim como na época dos apóstolos, enxergam Jesus Cristo de Nazaré da mesma forma que aquele povo enxergava o Mestre. Quando Jesus questiona os seus discípulos, os discípulos citam dois homens. Primeiro fala João Batista e depois fala sobre Elias. E para a gente entender o porquê dessa resposta, eu quero pensar com você sobre quem são esses dois personagens, de maneira muito breve. Primeiro, quem é João Batista, que é citado pelos discípulos? João Batista é um sacerdote que foi renegado, foi excluído do meio romano, foi excluído do ambiente político romano da época. João Batista era filho de uma mulher chamada Isabel e de um homem chamado Zacarias. Essa mulher, ela era prima de Maria, e Zacarias era o sacerdote do templo. Inclusive, a Bíblia fala que João Batista foi anunciado a Zacarias pelo anjo Gabriel, assim como Jesus foi. Só que o anjo fala com Zacarias dentro do templo, quando Zacarias estava exercendo a sua função sacerdotal. Olha o que fala a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 1. E aí eu vou ler alguns versos salteados para ser mais breve. Eu vou ler o verso 8, verso 9, 11 e 13. Então, 8, 9, 11 e 13. Diz assim: e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Um anjo aparece a Zacarias e fala para ele que ele vai receber um filho. Se a gente analisar aquilo que a Bíblia fala sobre a função sacerdotal, a gente vai perceber que a função do sacerdote ela era passada de pai para filho. Eram os filhos, ou melhor, os descendentes de Arão, que exerciam essa função de sacerdote. João, pela cultura judaica, João era aquele que deveria exercer essa função sacerdotal. Mas, assim como todas as áreas daquela época, a religião também estava sendo dominada pelo Império Romano. E João, sendo aquele que denunciava as corrupções, João sendo aquele que não tinha uma boa aceitação no meio do Império Romano, não foi aceito por eles para exercer essa função. E começou a haver uma corrupção dentro do ambiente religioso, onde o Império Romano definiria aquele que exerceria a função sacerdotal, já
que o sacerdote exercia também uma função política muito importante no meio do povo, não apenas religiosa, mas também uma função política muito importante. Então, João Batista era um sacerdote por linhagem, era um sacerdote por cultura. Ele deveria ser reconhecido como um sacerdote, e além de sacerdote, um grande líder, alguém que era capaz de movimentar pessoas e levar até o deserto para ouvi-las. Ontem nós estávamos ouvindo um pouco o pastor André Michelin, de Volta Redonda, e ele compartilhava com a gente algumas verdades, e sempre que eu ouço o Michelin, eu tenho a impressão assim, de ouvir o próprio Jesus, de poder parar e ouvir assim, com aquele falar manso, com aquele falar simples, ele compartilhar de verdades tão profundas que fazem parte do nosso ensino bíblico. João era alguém assim. João era alguém capaz de levar multidões ao deserto para ouvir aquilo que ele gostaria de falar. João se vestia de maneira rude. João se alimentava de maneira rude, porque ali era onde ele simbolizava todo o descaso de Israel no que diz respeito à sua comunhão com o próprio Deus. João era um sacerdote, e um sacerdote por direito. Elias era um profeta que também não teve a oportunidade de viver em meio aos reis. Um profeta que também não tinha muito apoio político. Um profeta que não tinha muita abertura para falar aquilo que ele sabia que deveria falar. Um profeta que também foi renegado, assim como João Batista. O sacerdote é aquele que leva as pessoas até Deus. É aquele que leva os pedidos de oração, é aquele que leva o clamor do povo. O profeta é aquele que leva a voz de Deus às pessoas. Então Elias e João Batista, eles se completavam. João também é reconhecido como um profeta. Jesus, num dos seus diálogos, fala que não houve nenhum profeta maior do que João Batista. Não houve ninguém nascido de mulher maior do que João Batista. E ele cita que o que vocês estão fazendo quando vão ao deserto ver um caniço sendo agitado? Vocês estão indo ver um profeta. Elias também era um profeta que foi renegado pelo povo, mas foi um homem grande, um dos maiores profetas da história de Israel, alguém que fez sinais maravilhosos, alguém que fez fogo descer do céu, como é reconhecido por todos nós, alguém que foi usado por Deus para trazer a sua voz ao povo. Elias, isso me causa muita admiração, irmãos. Sempre que eu falo sobre Elias e eu penso sobre Elias, eu cito essa verdade que me salta aos olhos. Elias não foi um profeta que escreveu, por exemplo, como Isaías, como Jeremias. Não foi um profeta que escreveu como um dos profetas menores, não. Elias nunca escreveu sobre ele, mas o povo fez questão de relatar todas as histórias que haviam vivido com Elias, porque ele foi um profeta destacado na história de Israel. Essa foi a resposta do povo. Quando os discípulos foram questionados sobre quem era Cristo, sobre quem era Jesus, na verdade, eles responderam: olha, eles enxergam você como um grande sacerdote, mas que foi renegado pelos romanos. Eles enxergam também o Senhor como um grande profeta, mas que não tem abertura para pregar nos palácios. E aí Jesus fala: tudo bem, muito bem, isso é o que o povo fala sobre mim. Mas afinal de contas, e vocês? Vocês que me conhecem, vocês que lidam comigo, vocês que estão comigo aqui no dia a dia, quem vocês dizem que eu sou?
E aí eu ouvi aquele questionamento, o discípulo que sempre toma a primeira iniciativa, o discípulo que sempre está disposto a falar e a responder. Pedro se levanta no meio deles e diz: tu és o Cristo. E aqui é toda a diferença. Aqui é onde existe toda a diferença entre João, Elias e Jesus. Cristo não é apenas um sacerdote renegado como João. Ele não é apenas um profeta destacado como Elias. Ele é sacerdote, ele é profeta, mas ele também é rei. Ele é sacerdote, ele é profeta, mas ele também é rei. Ele é o Cristo, ele é ungido, ele é aquele que governa todas as coisas, aquele que recebeu todo o poder para romper os grilhões da morte e declarar a vida eterna a todo aquele que nele crê. A ressurreição, o Cristo ressurreto, é o que nos traz esperança nesse tempo, irmão. Ele é capaz de vencer os nossos dilemas. Ele é aquele que sustenta todas as coisas. Ele não é apenas alguém que nos leva até Deus, embora faça isso e seja o sumo sacerdote. Ele não é apenas alguém que trouxe Deus até nós, afinal, ele é o próprio Deus, mas ele é rei, ele é o Cristo, o ungido, aquele que governa todas as coisas. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça, cheio de verdade, e nós vimos a sua glória, a glória com o Filho unigênito do Pai. É a ressurreição, irmão, a ressurreição que diferencia Cristo de todos os outros grandes líderes da história. A ressurreição é o que separa Cristo de todos os grandes homens de Deus que passaram pela história da humanidade. É o que diferencia Cristo de todos os grandes líderes, sejam cristãos ou não, que viveram na história da humanidade. E foi isso que ele estava falando aos seus discípulos. Foi isso que ele estava explicando aos seus discípulos. Porque ao questioná-los, quem afinal de contas vocês dizem que eu sou? Ele fala, ele começa a explicar o verso 31, se você quiser acompanhar aí comigo, do texto que nós lemos, fala assim, ó, então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes de sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ou seja, irmão, o que ele está falando aqui é o seguinte: esse povo já conseguiu compreender que eu sou aquele que vai fazer as preces deles chegarem ao Senhor. Esse povo já conseguiu compreender que eu sou aquele que traz a voz de Deus ao coração deles. Mas é necessário que eu sofra. É necessário que eu seja rejeitado. É necessário que eu morra para que eu possa ressuscitar. E ao ressuscitar, eles saberão que eu sou Deus. E ao ressuscitar, eles reconhecerão que eu sou Cristo. Porque é muito fácil, irmão. É muito fácil reconhecer Jesus Cristo como um grande mestre. É muito fácil reconhecer o perfil de liderança de Cristo como um exemplo a ser seguido. É muito fácil aplicar alguns ensinamentos de Cristo à nossa vida para que a gente tenha uma vida melhor. Mas é necessário reconhecê-lo como Deus. E o que nos permite isso é a ressurreição. O que nos faz entender isso é a ressurreição. Aqueles homens acreditavam que ele era um grande líder. E quando eu falo aqueles homens, eu estou falando dos próprios discípulos. Eles conseguiam reconhecer isso.
Eles viveram com ele durante 3 anos. Eles conseguiam perceber que ele era alguém com conhecimento. Não só ele, mas todos aqueles que estavam à sua volta. Porque não foram algumas vezes em que, através dos relatos dos evangelhos, nós vimos que Cristo deixou os fariseus sem resposta. Nós vimos que todos aqueles que estavam à sua volta ficaram pasmos diante do seu conhecimento e da maneira como ele falava. Por isso, irmão, a ressurreição é o que nos dá a certeza de que Deus é aquele que luta por nós. A ressurreição é o que nos dá a certeza de que Cristo é aquele quem sustenta as nossas vidas, sendo o próprio Deus. Se ele morresse, significaria que ele era humano. Se ele permanecesse morto, significaria que ele era apenas um louco. Mas ele ressuscitou e mostrou para o mundo inteiro que, na verdade, ele era Deus. Irmãos, Deus, nessa manhã, Deus quer trazer aos nossos corações uma certeza. E essa certeza não é sobre circunstâncias. Essa certeza não é sobre condições boas ou ruins que nos sobrevirão. Essa certeza é que Ele é Deus. Ele ressuscitou. Essa é a prova de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o ungido que deveria vir ao mundo, o Messias prometido. Por isso, meu irmão, deixe a certeza da ressurreição entrar no teu coração nessa manhã. Por isso, meu irmão, minha irmã, deixe a certeza de que Cristo é o Filho de Deus entrar no seu coração essa manhã, para que essa certeza gere dentro de você esperança. Esperança para dias difíceis, esperança para dias complicados, esperança em dias de choro, porque aquele que morreu na sexta-feira e causou choro na vida daqueles que o amavam, ressuscitou no domingo, pois era Deus, e um dia enxugará todas as nossas lágrimas. Ele é quem cuida de nós. Ele criou, sustenta e governa todas as coisas, irmãos. Ele é quem cuida de nós. Eu gostaria de orar por você. Feche seus olhos aí na tua casa. Nessa manhã de Páscoa, nessa manhã de ressurreição, encha o seu coração de esperança, porque Ele é mais do que um sacerdote, Ele é mais do que um profeta, Ele é rei, Ele governa, Ele ressuscitou, e nem a morte tem poder sobre aqueles a quem Ele traz para si. Pai, muito obrigado, Deus, por esse tempo. Muito obrigado por essa esperança que inunda o nosso coração. Que essa esperança, Deus, nos traga a certeza de vida eterna. Que essa esperança nos traga a certeza de que o Senhor é Deus. E sendo Deus, Pai, ressuscita dos mortos. Sendo Deus, enxuga as nossas lágrimas. Sendo Deus, nos mantém de pé em dias difíceis. Nós te bendizemos, Pai. Nós te glorificamos. Nós queremos exaltar o teu nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, Deus. Pai, fale aos nossos corações. Que o Senhor, Deus, coloque fé e a certeza, Pai. A certeza daquilo que nós não somos capazes de ver. Que o Senhor nos sustente e nos mantenha com suas mãos poderosas, Pai. Em nome de Jesus. Amém.